Bom dia na paz do Senhor. Feliz Dias dos Pais a todos os pais, todos os pais. Eu desejo aí um dia abençoadíssimo, que você possa curtir cada dia mais a sua paternidade. Graças a Deus. Amados irmãos, lição de número 7. A desconstrução da feminilidade bíblica. Lição de número 7, então, na última lição, nós falamos sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. Hoje, a desconstrução da feminilidade bíblica. 13 de agosto, segundo domingo do mês de agosto, primeiro dia da semana. E o nosso textuário está em Provérbios, capítulo 31, versículo 30, que diz: enganosa é a graça e vaidade a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Graças a Deus. A verdade prática. A mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e a função de ser esposa e auxiliadora. E a leitura bíblica de classe está no livro dos Provérbios. Provérbio número 31, versos 10 a 31. Então eu quero convidá-los, os que estão aqui presentes, para se colocarem de pé para a leitura dessa passagem da Bíblia. Você que está aí na sua casa, nos ajuda aí, acompanha, ou comigo aqui, na própria tela aí do seu computador ou da sua televisão, mas você pode abrir também a Bíblia no livro dos Provérbios, no número 31. Verso 10, diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração de seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. E como navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao aflito, e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura, e é a sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino, vende-os e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e rise do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos, e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça, e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor,
essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas as suas obras. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, te damos graças. Te louvamos pelo privilégio que temos de estarmos na tua casa de oração. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que abre o seu coração nesse momento para acolher a tua palavra. Que a tua palavra produza vida, edificação, alegria e paz. Assim nós te pedimos com fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Por gentileza, podeis sentar. Bom, o texto que nós lemos é de um contexto de 3.000 anos atrás. Por isso tem as suas peculiaridades, óbvio. Mas me chama a atenção um texto de 3.000 anos atrás, que mostra uma mulher que sabe negociar, uma mulher que tem atividades que recentemente foram agregadas pelas mulheres. Então veja que 3.000 anos atrás, nós já vemos uma mulher negociando, trabalhando, mexendo com inteligência, com mercadoria, o que desconstrói a visão de muitos que acham mesmo que a Bíblia castrou a mulher, domesticou ao ponto de deixar em uma posição de inferioridade. Isso é uma grande bobagem. Ah, mas isso não aconteceu na civilização cristã? Sim, por causa do pecado do homem. Então, os homens, devido à sua pecaminosidade, pensaram textos bíblicos para impor a sua ideia de superioridade, que é uma grande bobagem. A Bíblia nunca sustentou essa tese machista, absurda e pecaminosa. A Bíblia diz que homem e mulher têm o mesmo valor diante de Deus. Só por isso não haveria nenhuma possibilidade teológica de defender uma tese de superioridade masculina. Isso não existe na Bíblia. Isso é invencionice de alguns líderes que tentaram, ao longo da história, colocar a mulher de uma maneira subalterna, como se fosse apenas um acessório. Isso é um engano, isso é um erro. E a Bíblia mostra diferente. Mostra uma posição, uma função à mulher, mas com a mesma dignidade de sua humanidade. O nosso textuário é de um poeta. A maioria dos teólogos ainda entendem que talvez Lemuel fosse um dos nomes do rei Salomão. Não é possível afirmar isso, mas é possível e é totalmente crível percebemos que historicamente os reis tinham outros nomes, né? Vários nomes para o mesmo indivíduo, mas não dá para fazer essa afirmação. Então, quando a gente começa a pensar nesse texto áureo, que inicia dizendo que enganosa é a graça, graça aqui não é o conceito teológico que nós temos de graça, não é isso. Está falando a ideia do jeitinho feminino, isso é enganoso. E que a formosura, a beleza, é algo extremamente efêmero, passageiro. A palavra vaidade, no livro dos Provérbios, a tradução para o português, talvez mais adequado seria, não só a palavra efemeridade, mas névoa, a palavra fumaça, que é algo extremamente passageiro. Basta aparecer o sol, que a névoa desaparece. Basta um vento forte para desaparecer a fumaça. Essa é a ideia, mas a ideia de efemeridade, porque às vezes você pega a palavra vaidade e materializa ela como se fosse algo, pelo menos era isso que eu via quando era criança na igreja. Você fala assim, isso é vaidade. Então, por exemplo, a pessoa usava uma roupa diferente, isso é vaidade. Mas o que era vaidade para ele? Era a roupa? Qual era o conceito que estava por trás da vaidade? A pessoa vinha com uma joia, isso é vaidade. A pessoa passava uma maquiagem, isso é vaidade.
Mas o que é vaidade para essas pessoas? Qual é o conceito de vaidade? A vaidade na Bíblia tem a ver com efemeridade. E, nesse sentido, tudo é vaidade. Tudo é efêmero. Então, passageiro. Então, não seria só aquela bolsa nova que a pessoa estava exibindo, que seria uma vaidade, mas tudo. Né? E é isso mesmo que a Bíblia fala, que tudo é vaidade. É nesse sentido, tudo é efêmero. Tá? A ideia da efemeridade. Então, o texto do nosso textual dessa manhã está no capítulo 31 do livro dos Provérbios. Os conselhos que a mãe do rei Lemuel está dando. Na verdade, é a mãe do rei que está falando essa leitura que nós fizemos. É a mãe do rei Lemuel. Ela está falando para o seu filho. Então, ela inicia dizendo: enganosa é a graça e vaidade a formosura. Ou, enganosa é a graça e vã a formosura. Lembrando, então, novamente, que graça aqui não é o conceito teológico do amor imerecido de Deus. Não é isso. A formosura, por muitas vezes, engana. Porque muitas pessoas utilizam, seja homem ou seja mulher, utilizam dos seus atributos físicos para, de alguma maneira, obter algum tipo de vantagem. E, realmente, isso é o que a gente encontra mesmo. As pessoas tendem a tratar melhor quem tem melhor aparência, porque as pessoas julgam pelo que elas veem, não o ser, mas o que elas têm. A beleza, por muitas vezes, é enganosa, porque ela pode ser completamente insincera. Atrás daquela coisa bonita pode ter algo muito calculista, muito enganador. Ele está falando, então, ele está fazendo uma análise de que existem pessoas que utilizam dos seus atributos para enganar ou para, de alguma maneira, tirar vantagem. Então, o autor sacro fala aqui do famoso encanto feminino, sobre o qual a maioria das pessoas sabem, né? Não há nem necessidade de exaurir o tema. O autor sagrado, então, está exortando o leitor que o valor verdadeiro, que o valor primordial, que o valor real de uma mulher não está em sua capacidade de influenciar psicologicamente os outros. Não reside na sua beleza externa, que muitas vezes realmente é agradável, mas tudo isso é efemeridade, não é duradouro, é passageiro. Então, ele vai contrapor, ele vai falar, olha, o encanto físico são valores transitórios. O jeitinho encantador daquela pessoa, a beleza é efêmera. São valores perenes, transitórios. Tem muito a ver com orgulho, indolência, concupiscência e até mau temperamento. E aí a gente pensa, mas o que é beleza? Isso é um conceito que muda muito de acordo com o momento histórico. Por exemplo, hoje o conceito de beleza para o mundo da moda é uma pessoa extremamente magra, né? Uma mulher magra, alta. Então, esse é o conceito desse momento. Mas uma mulher obesa já foi conceito de beleza e ainda é para algumas nações onde sofrem com fome. Então, é um conceito, não é totalmente universal. O conceito que nós temos hoje, nós não, né? Mas que a indústria da moda projeta. Não é um conceito universalista. O que seria, então? Como que eu posso definir beleza? Elegância de formas, simetria de fisionomia, dignidade nas maneiras, rosto belo, todas essas coisas, na percepção do nosso textuário, são efêmeras, passageiras, temporais, especificamente quando essa beleza se defronta com algumas situações adversas, enfermidade, sofrimento,
tudo isso vai até a morte, que leva à perda dessa beleza. Então ele vai contrapor. Se de um lado ele mostra os elementos efêmeros que normalmente nós acolhemos, que essa é uma tendência humana de dar mais valor ao que é efêmero. Isso faz parte da nossa humanidade. A gente valoriza o belo, o que a gente vê, o agradável, o que é momentâneo, o que é efêmero, nós damos valor. Então ele vai fazer a contraposição. Mas não é isso que você tem que acolher, mas a realidade. Qual é? Não aquela mulher que apenas tem formas bonitas, simétricas, não é isso. Mas sim, aquela mulher que é piedosa, aquela mulher que serve ao Senhor. Essa é que deve ser louvada. Então há um contraste, uma contraposição, um paradoxo de valores. Valores encantadores, valores que são efêmeros, portanto duvidosos, mas o verdadeiro valor, o permanente, é o valor que está ligado ao temor do Senhor. Essa é uma frase muito comum no livro dos Provérbios, mas também dos Salmos e de outros livros na Bíblia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso é o que realmente vale para um homem e para uma mulher também. É ter temor de Deus, porque o temor de Deus gera em mim uma postura de fidelidade, de compromisso moral, de caráter, de palavras sinceras. O temor de Deus por que o temor de Deus independe de eu ser policiado? Porque tem gente que consegue ter um comportamento irrepreensível em sociedade, na igreja, no trabalho, mas quando está só, o temor de Deus desaparece. É a hora que ele está sozinho na frente de um computador, a hora que viaja sozinho para outro local, o temor, a vida de santidade, o caráter se desvanece. É efêmero. Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando o verdadeiro temor de Deus, que faça com que você tenha uma postura de seriedade, seja no meio de uma multidão ou sozinho. E muito mais sozinho, porque quando você está sozinho, é o momento do nome de Deus ser glorificado através da sua vida. Porque aí você sabe que só os olhos de Deus pairam sobre você. O verdadeiro valor é o temor do Senhor. Esse é o tema do livro de Provérbios. Fala do temor do Senhor. Esse é um tema que é redundante nesse livro, reflete a espiritualidade de todo o Antigo Testamento, é uma verdadeira guia para nós, né? O temor de Deus é que produz vida, promove sabedoria. Homem ou mulher que possui sabedoria são elogiados por Deus, mas não só por Deus, também pelos homens. Então a mulher que possui o temor de Deus tem a favor de si algo muito mais profundo, né? Porque é a beleza da alma, né? Não é do corpo que é tão efêmero. Então ela merece ser louvada permanentemente, porque ela possui uma beleza eterna. Aos olhos de Deus estão sobre ela, comunicando então a sua comunhão, a sua graça, a sua santidade. Então é um versículo de 3.000 anos atrás, que tem o seu próprio contexto, mas que nos ensinam algo muito interessante, que é a contraposição de valor. O valor transitório, passageiro e efêmero, o valor perene, eterno, contínuo, e que nós devemos, obviamente, sempre acolher o que é eterno, não se apegar no que é passageiro. Vamos pensar um pouco na introdução dessa lição. A Bíblia apresenta a mulher virtuosa como símbolo de feminilidade. A mulher virtuosa, então, é aquela que é cantada no Provérbios 31, que a mãe do rei Lemuel fala. O que nós lemos parte desse provérbio aqui na nossa leitura bíblica em classe. Essa mulher é retratada como modelo de esposa,
fidelidade, de mãe amorosa, mas também algo que não se percebe no mundo, que o mundo via, sim, e projetava a mulher para ser uma esposa fiel, uma mãe amorosa. Mas esse texto, é somente isso. Mas o texto de 3.000 anos atrás, o texto bíblico, fala de uma mulher administradora, fala de uma mulher empreendedora. Então, isso é muito interessante, porque quebra o paradigma de que a mulher era só... Bom, nós sabemos o que ocorreu a partir do século IV depois de Cristo com o doutor da igreja, Agostinho de Hipona, da Igreja Católica. Agostinho de Hipona, por vir de uma tradição religiosa anterior ao cristianismo, ele vai olhar a mulher como um mal necessário. E aí imagino que vai acontecer em toda a Idade Média, né? Para resumir, se a mulher fosse muito bonita, devia ser uma bruxa, porque não é possível que é tão linda assim. Se fosse feia, sem chance, era bruxa mesmo, né? Não tem... Então é difícil, né? Quer dizer, um mundo pervertido, né? Que destrói a humanidade do sexo feminino. É uma coisa muito cruel. E por muito tempo, em toda a Idade Média, o que valeu é a mulher é um mal necessário. Por quê? Porque sem ela não há procriação, naquele momento histórico. Mas que o verdadeiro homem não se poluía com uma mulher. Por isso que o celibato ele vai sendo desenvolvido. Tem vários motivos. Um deles é esse. Se resguardar para Deus. Uma coisa completamente contrária à Bíblia. A Bíblia já inicia Deus criando o homem e a mulher, abençoando o casamento, crescer e multiplicar e abençoando. Jesus cita o primeiro capítulo, o segundo capítulo da Bíblia. Então, é muito estranho como que o mundo entrou por esse caminho. São elementos filosóficos de outras expressões religiosas que encontraram guarida no cristianismo e teve, embora isso não significa que Agostinho de Hipona também não tenha contribuído em outros elementos positivamente. Nesse foi uma tragédia. Então, os tempos pós-modernos, a feminilidade bíblica foi desconstruída continuamente até hoje, né? Continua esse tipo de desconstrução. Nessa lição, nós vamos então apresentar o ideal divino para a mulher, as investidas dos ativistas feministas e o exemplo bíblico de feminilidade, que difere, obviamente, do curso, do pensamento do mundo. Assim, o nosso propósito é o quê? Mostrar que Deus requer da mulher cristã que se porte conforme a revelação de Deus, uma vez que Deus é especialista em gênero humano. Então, o primeiro tópico da nossa lição, a feminilidade da Bíblia, ou bíblica. Em Gênesis, capítulo 1, lembrando que, segundo a tradição judaica cristã, Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Nós, cristãos bíblicos, também cremos que foi Moisés que escreveu por uma revelação de Deus e também com a ajuda do seu sogro Jetro, midianita, descendente de Abraão com Quetura. Ele deve também ter trazido revelações, porque Jetro era o sacerdote de Deus também. O capítulo 1, o estilo mosaico de escrita é, nos 31 primeiros versículos do capítulo 1, dar um panorama geral, uma visão geral. Então, ele vai falar sobre a criação de um modo geral, como que Deus cria todas as coisas. É o capítulo 1. A partir do capítulo 2, ele vai especificar e vai explicar como que é a criação, por exemplo, da mulher. Tá? Então, o capítulo 1 é geral. Aí tem gente que é tão sem noção, que não conhece a literatura bíblica, que acha que Deus criou 2 mulheres. Por isso que veio a falácia da Lilith, que muitos já ouviram falar sobre essa figura. Porque pegam o capítulo 1 e Deus fala, e Deus criou macho e fêmea os criou.
Criou a sua imagem, conforme Gênesis 1, 27. Aí depois, no capítulo 2, começa a falar sobre a criação e fala que deu um sono em Adão e fez a mulher. Ah, mas então criou outra mulher? Olha, é gente que não conhece a literatura hebraica. A gente que tira a coisa da cabeça, inventa, é um invencionice, né? E porque um dos profetas, se não me engano, Isaías, fala do culto a Lilith da Babilônia, que era uma deusa babilônica, aí fizeram uma bagunça de ideias, e quem gosta muito de Netflix, e por um acaso assistiu a série Lúcifer, aí depois vem perguntar para a gente, né, sobre a Lilith, né? Então, apenas te dando uma vacininha aqui no Butantan do Senhor Jesus, né? Então, a criação divina da mulher. Primeiro capítulo, uma visão geral. Toda a obra da criação. Segundo capítulo, começa as especificações. Então, o homem e a mulher, eles foram criados à imagem de Deus. Não foi a imagem de anjo, não foi a imagem de outras criaturas espirituais, não. A imagem de Deus. Deus soprou em nós o seu espírito. Tanto o homem como a mulher, então, refletem essa glória de Deus, porque foram criados à imagem de Deus. Na ordem da criação de Adão, Adão foi criado antes e depois Eva. Então, aí vem a especificação do capítulo 2. A mãe do pastor Paulo Freire, de saudosa memória, a irmã Wanda Freire, eu a vi várias vezes falando sobre esse momento de Gênesis, e ela dizia o seguinte, que quando Deus criou Adão do pó, foi uma coisa extremamente grosseira. E eu lá no primeiro banco olhando para ela, né? Ela na lata. O homem foi uma coisa grosseira, do barro. Mas quando Deus foi criar a mulher, aí não entra barro, não, aí pega a carne de Adão, né? Por isso que a mulher é mais sensível, é mais inteligente, ela põe a mulher lá em cima, né? E eu, aleluia, que maravilha, né? Na verdade, nós somos iguais, irmãos, não tem isso, né? Mas eu entendia a linguagem poética dela, né? Mas o que me chama a atenção na ordem da criação? Os 31 primeiros versículos, Deus diz, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, é a palavra de Deus que cria. A palavra de Deus é a palavra criadora. Ele fala e surge. E o verbo usado no primeiro capítulo é o verbo bará, né? Quer dizer, caná. É a ideia de criar algo do nada, do que não existe. Há uma diferença de criação. Por exemplo, essa mesa, não se usa o verbo do nada existente, porque ela vem de uma árvore. Então, é de algo já existente. No primeiro capítulo, quando Deus diz, ele inicia, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, o verbo é bara, é criar algo do nada. E, a partir de então, começa a criar do que já existe, né? Mas ele vai falar 7 vezes Deus usa um termo hebraico, ele dá nota para a sua criação, e diz assim, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, muito bom, é o Tov Meod, muito bom, Tov, muito bom, Yof, é bom, belo. A primeira negativa divina está em Gênesis 2,18, é o primeiro não de Deus. E sabe qual é o primeiro não de Deus? Tem a ver com nós homens. Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só. O poeta inglês John Donne, no século 17, escreveu uma frase e ficou famosa, nem o homem é uma ilha. É verdade. Nós temos necessidade de compartilhar sonhos, projetos. É o nosso cônjuge que nos inspira, irmão. Ah, mas é aquela pessoa que escolheu ser celibatária. Não há problema nenhum, está certo, ela pode. É o direito que essa pessoa tem. Mas é da natureza humana, e Deus viu isso. Por isso que ele fala, não é bom, é o lo tov. Não é bom que o homem esteja solitário. Em outras palavras, Deus é contra a solidão. Vou fazer um outro ser humano
para ele se completar, se realizar. Esse é o plano original de Deus. Então ele diz, no capítulo 2, versículo 18, não é bom. Assim Deus criou a mulher a partir da carne. O homem virou um poeta na hora, é impressionante. A hora que ele viu a mulher, meu Deus do céu, ele falou, é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Marchou e deu um abraço nela. Bom, isso é eu que estou falando, né? Claro que não está bem isso na Bíblia, não está desse jeito, mas eu imagino que alegria, que emoção, porque você já viu um homem apaixonado? É a coisa mais linda. Meu tio, ele estudou para ser padre, então ele ficou celibatário por muito tempo. Até que um dia ele entrou numa igreja, e naquele ciclo de oração fervoroso, uma irmã falou em latim para ele, ele ficou encantado e aceitou Jesus como Salvador. Aí resolveu casar, mas ele era celibatário, né? Que luta, irmão. Aí um dia eu estava trabalhando, chegou um amigo meu, falou, Roberto, eu vi o seu tio lá no ponto de ônibus junto com a sua avó. Não era a namorada dele. Olha que situação. Então, aquela luta. A minha mãe chamou ele. Falou, meu irmão, olha, você já é uma pessoa, né, que... Será que vale a pena se envolver na altura do campeonato, tudo? Você vai ter muitas lutas. Aí ele falou para minha mãe, Maria, sem luta, a gente não tem vitória. Olha que coisa linda, irmão. É uma pessoa apaixonada, né? Tudo é lindo e maravilhoso. Foi Deus que fez isso, senão a gente nem casa, irmão. Vê que bonito, né? Tudo é bonito, tudo se dá um jeito, né? Vamos morar debaixo da ponte, que maravilha. Depois você vai ver que as coisas são um pouco mais complicadas, né? Mais complexas. Esse sentimento brotou no coração de Adão quando ele viu Eva. E por isso que ele fala, ossos meus, tal. Claro, né? A hora que chegou o pecado, o que ele falou para Deus? Foi a mulher que tu me destes. É a síndrome adâmica, né? E a gente tem essa tendência, sempre culpar alguém pelos nossos medos, erros e desacertos. E nós só nos diminuímos quando a gente acha que é o outro que é o meu problema. A razão do seu problema não é o outro. É você que tem que enfrentar os seus medos, pedir perdão para o Senhor Jesus, e Deus vai te dar vitória. Mas nunca são os outros, tá? Você está no alvo errado. É Satanás que é o seu inimigo, não são as pessoas. Assim, Deus criou a mulher a partir dessa complexidade. No ato criativo, a imagem divina foi distribuída entre ambos. Então, não tem jeito de dizer que um é superior ao outro. Isso é uma linguagem completamente do espírito da Babilônia. Adão e Eva foram criados iguais em personalidade, valor, honra, respeito. É a equidade de gênero, né? Criado por Deus. Porém, essa igualdade não quer dizer uniformidade. Por quê? Porque cada um tem funções diferentes. Só a maternidade, por exemplo, é um privilégio feminino. Gestar um outro ser humano é um dom que Deus deu para a mulher, não deu para o homem. O homem não tem isso, irmão. Ah, mas eu soube de um homem. Para de bobagem, irmão. Não, mas teve um homem que teve... Não é homem, é mulher. Por um acaso ele se mudou, mas é a mulher, mesmo não adianta. Irmão, ciência. X é a mulher. Cromossomo. XY é homem. Só tem duas coisas que Deus criou. Ah, mas não, isso é um outro assunto. Isso é um outro assunto. O que Deus fez é o que a ciência fala também. Homem e mulher. Macho e fêmea. XX, XY. Não tem outro DNA. É isso que é a nossa humanidade. Agora, papéis diferentes, sensibilidades diferentes, óbvio, eu estou cansado de dizer isso aqui para os irmãos. E não significa que um é melhor que o outro. Não, a ideia é da completude. Tá? Se soma esses dons e talentos no casamento, é que tem gente que não entende isso. Tem uma dificuldade para entender que a sensibilidade da sua esposa é essencial para a sua racionalidade. Tá? Que a força bruta precisa da delicadeza. O que gesta a nossa humanidade, o nosso altar primordial, a nossa família, é exatamente os papéis diferentes. É isso que vai trazer a nossa felicidade plena.
é nós sermos diferentes. É exatamente isso. E as pessoas não conseguem entender isso, especialmente os movimentos que contrapõem a palavra de Deus. Então, a Bíblia ensina a igualdade de ambos, mas também deixa claro que cada um tem função. É quando Jesus fala, o Pai é maior do que eu. Aí a pessoa fala, está vendo? Foi Jesus que falou que o Pai é maior do que ele. Sim, e daí? O que você quer dizer com a expressão, quando você diz, foi Jesus que falou que o Pai é maior? Eu quero dizer que Jesus não é Deus, porque se o Pai é maior do que ele, então ele não pode ser Deus. Bom, então eu vou deixar de ser humano hoje, porque eu também acredito que meu Pai é maior do que eu. Olha o problema. Não se fala de natureza, não estou falando de natureza, de igualdade, não é isso, eu estou falando de função. O Pai não se fez carne, o Pai não se humilhou, não se despiu da sua grandeza para se tornar-se carne. Então, nesse sentido, o Pai é maior do que o Filho. Função, não natureza. Como eu digo, eu creio, irmão, que o meu pai é maior do que eu. Molazinho, ele está assistindo essa aula. Um abraço para o senhor nesse dia abençoado dos pais. Eu creio que o meu pai, o Molazinho lá de Jundiaí, é maior do que eu. Eu creio nisso. E por causa disso eu deixei de ser humano? Claro que não estou discutindo natureza. Função, ele é meu pai, irmão. Como que ele não vai ser maior do que eu? Tá? Então, cuidado, que função não, em hipótese alguma, diminui a questão da igualdade. Eu estou falando de funções. E aí, a bênção da maternidade foi dada às mulheres. O mandato criacional, Deus ordenou, homem e mulher, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1, 28. Agora, cuidado, isso aí é para todos nós, né, irmão? Não vai querer pegar só para você esse versículo, né? Tem irmão que tem uma fraqueza. Aqui no interior nosso, aqui de São Paulo, a irmãzinha estava já, acho que no 8º filho, uma coisa assim, todo ano nascia um filho, e o pastor ficou preocupado, porque a irmã, tadinha, né? Você vê que ela estava anêmica, né? Aí o pastor chamou o irmão, falou, irmãozinho, o que está acontecendo? Já está no 8º filho, a irmã. Não, pastor, enquanto não nasceu o menino, eu não paro. Olha, tinha 8 meninas, tudo com E. Elisângela, Elizabeth, tudo com E. Eliana, Elaine. E ele queria, enquanto não nasceu o menino, eu não paro. Eu falei, irmão, é melhor o senhor parar. O senhor é bendito entre as mulheres, né? Estou a agradar ele, né? Não, pastor, Gênesis 1, 28. Mas o que tem em Gênesis 28? Está lá, ó. Crescei, frutificai, multiplicai e encher a terra. Falou para o pastor. E o pastor sorriu e falou, irmão, mas todo mundo vai contribuir. Esse versículo não é só para você, não. Né? Essa é uma palavra genérica para todos. Né? Todo mundo vai contribuir, né, irmão? Não é só para uma pessoa, não. Tá? É bom você fazer uma organização para você ter qualidade de vida para você, para o seu cônjuge e para os seus filhos. Isso não significa que nós ensinamos o controle de natalidade, em hipótese alguma. A gente apenas gostaria que cada casal tivesse o bom senso e se organizasse para dar as melhores condições econômicas para a sua família. Obviamente, uma tarefa impossível para Adão realizar isso sozinho. Né? Assim, a mulher foi criada com a bênção da maternidade e com uma função de ser esposa e de ser mãe. Quando Deus criou a mulher, Deus disse que ela seria uma auxiliadora. E nós vamos entender o papel de auxílio. Adão a chamou Eva, mãe de todos os viventes. Desse modo, o papel natural da mulher inclui a dádiva da procriação, de cuidadora, de lar, de protetora, que sabe lidar com a primeira infância com muito mais capacidade, né? Com mais sensibilidade, acho que é a palavra mais adequada. É que, porém, o importante é a gente ressaltar que o papel da mulher, constituído pela biologia e, consequentemente, reafirmado pela Bíblia Sagrada, é o ponto sensível em que as feministas consideram um ultraje que limita a função social da mulher e que, por isso, lutam para
emancipação dos afazeres do lar e da maternidade. Inclusive, a Simone de Beauvoir, que é a cabeça do feminismo, ela lutava pelo direito do aborto na França, em uma época muito difícil, né? Pós-Segunda Guerra Mundial. E ela atacou a religião, porque ela via na religião algo que segurava as suas teses, né? Não sei, com todo o respeito a essa filósofa, que é a Simone de Beauvoir, ela escreveu O Terceiro Sexo, né? Escreveu bastante. É ela que acha que sexo é uma construção social. Ela não acha que a pessoa nasce macho ou fêmea. Ela acha que a pessoa torna-se mulher. Então, por isso que é a frase famosa dela, ninguém nasce mulher. Com o tempo, os papéis definem quem é mulher. É um pensamento que cientificamente não se sustenta, né? Se você observar cientificamente, se um menino nasceu com genitália masculina, portanto é um menino, foram feitos trabalhos para educar esse menino como se fosse mulher. Foi inútil, porque ele nasceu homem. Houve uma mas existem exceções. Bom, eu não trabalho com exceções, eu falo as regras gerais. A regra geral é que comportamentos sexuais depois podem ser aprendidos, mas que cada um nasce definido com o seu sexo, nasce. Depois, conforme vai crescendo, pode ocorrer disfunções aí, mas isso é um outro assunto. A questão é que ela afirma que ninguém nasce homem e ninguém nasce mulher. Isso não é sustentável cientificamente, porque a maioria da população nasce sim mulher e nasce sim homem. E depois tem elementos de exceções que devem ser tratados dentro das suas especificidades. Contudo, diante da miraculosa concepção em seu ventre, o exemplo é Maria. Maria, mãe do Senhor, ela canta, ela louva a Deus pelo privilégio de ser a mãe do Messias, do Machia, do Salvador. Então, ela louva e glorifica a Deus. Essa bênção deve ser rememorada sempre às mulheres cristãs da atualidade. Entender que maternidade não é peso, maternidade é bênção. E nós, homens, temos que estimular isso de que maneira? Sendo facilitadores, né? Pelo menos, eu sempre congreguei aqui, quando as minhas crianças nasciam, as minhas duas meninas, eu sempre fiz o seguinte, como eu ficava aqui no púlpito, o primeiro momento dos louvores, eu ficava aqui. Quando começava a mensagem, o segundo momento, eu ia lá, pegava a minha menininha, ficava carregando ela ali. Porque criança não vai se comportar como adulto, nem pode, é criança. Porque eu queria que a minha esposa tivesse a oportunidade de ouvir a palavra também. É bom senso, irmão. Não precisa ser um gênio. Irmão Alberto foi usado. Não, irmão, é normal, é bom senso. É assim que funciona. A maternidade, ela é maravilhosa, mas tem que ter um pai presente para ajudar, para a pessoa curtir a sua maternidade, para que essa oportunidade de cuidar seja plena, abençoada, que ela não se sinta sozinha, abandonada, com pais indiferentes, ou pais querendo concorrer com a maternidade. É o fim da picada, né? Porque hoje tem de tudo, né? Marido com ciúme do próprio filho. É uma coisa maligna, irmão, isso. Como é que pode? Ao invés de ter o sentimento de proteção, de cuidado, ter ciúmes do filho ou da filha, é uma coisa muito esquisita. São gente possessiva, que quer dominar o outro, que não entendeu nada de matrimônio, que não compreendeu nada de relacionamento. Precisa nascer de novo, precisa entender o que é a Bíblia, o que a Bíblia propõe para o nosso casamento, o que é casamento à luz da Bíblia. Não é um contrato social como o mundo apregoa, mas significa kadoshim, santidade. Casamento é culto a Deus. Conforme eu abençoo a minha esposa, conforme eu me relaciono com dignidade com a minha esposa, ela cresce, ela desenvolve as suas potencialidades, os seus dons, os seus talentos. Mas tem homem que está castrando a mulher, está levando a mulher à depressão. Isso é pecado, isso é um crime.
E ainda pega a Bíblia. E ainda cita a Bíblia para justificar o seu pecado, que é mais trágico ainda, porque é blasfêmia. Então aqui, tem que submeter. Submissão, a Bíblia fala. Sobre a mesma missão. Tanto a mulher como os filhos têm que estar sobre a mesma missão do homem. Que missão? O nome de Jesus ser glorificado na sua casa. Essa é a missão. Ou você imaginou mesmo que você ia ser um ditadorzinho, um autocrática? Que é isso? De onde você tirou isso? Isso é o que o mundo fala, isso é o machismo do mundo. Não é isso a proposta da Bíblia. A proposta da Bíblia é compreender que casamento é um relacionamento inventado por Deus, não é filosofia. Foi Deus que criou o homem, conhece o gênero masculino. Foi Deus que criou a mulher, conhece o gênero feminino. Uniu, abençoou e disse: frutificai. Dar fruto, primeira coisa que Deus falou, é para você dar fruto, irmão, e depois multiplicar. Primeiro frutifique, curta o seu relacionamento, se conheçam. Depois vai dar fruto, irmão. Agora a gente faz tudo errado, já quer multiplicar, nem se conhece. O mundo está assim, por isso que é essa tragédia que a gente vê na sociedade de hoje, porque faz tudo errado. Aliás, pinça versículo bíblico quando lhe interessa, né? Aqui, para mim, isso é extremamente blasfemador. Essa bênção deve ser sempre refletida. E aí entra o ponto 3, um dos pontos que eu mais gosto, é esse. A mulher como auxiliadora, porque dá a impressão, auxílio, é um acessório, é auxiliar. O que é um auxiliar? Um subalterno, para de bobagem. Auxílio é exatamente o papel que Deus tem para com o povo de Israel. O mesmo papel da mulher em relação ao homem é o papel de Deus em relação a Israel. Em relação à igreja, Deus é o auxílio bem presente na hora da angústia. Deus é auxiliador. E o papel da mulher tem a ver com... Porque Jesus diz isso. Que o nosso relacionamento é o único... O nosso casamento, o nosso relacionamento... é o único que é citado como mistério e, analogicamente, com o relacionamento de Jesus com a igreja. É o casamento. Então, cuidado com a palavra auxiliadora. Você está pensando que é apenas o quê? Uma pessoa subalterna? Não. É algo que vai muito além disso, mas muito além, porque é o papel do nosso Deus em relação a nós. Auxílio. Deus é o nosso auxílio. A mulher é esse auxílio para o homem, para a sua família, para a sua casa. Então enxergue diferente a palavra auxiliar. A mulher foi criada para ser auxiliadora do homem. 1 Coríntios 11, 9. Nesse caso, o termo auxiliar também é empregado para se referir a quem? A Deus, porque essa é a ideia. Irmãos, as mulheres, elas têm talentos, dons e potencialidades muito diferentes da nossa construção biológica, inclusive. Elas são extremamente sensíveis, têm uma capacidade de ver, de sentir. O homem sábio não faz negócio nenhum antes de falar, porque ela tem o dom do empreendedorismo. Senta, ora, conversa, dialoga, pergunte para a sua esposa o que ela sente dessa posição que você pretende tomar. Irmão, eu nem pergunto, porque é sempre não. E sempre que você faz, você dá cabeçada, não é, irmãozinho? Porque tem sensibilidade dada por Deus, que você não tem, irmão. Não adianta, irmão. Então tenha humildade, que auxílio. Você não pede para Deus orientação, porque Ele é o seu auxílio. Então, a mulher, Deus, ainda mais uma mulher de oração, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher que tem compromisso com a palavra. Que é isso, irmão? Converse mais com o seu cônjuge, não toma atitude. Aliás, irmão, eu não sei que casamento é esse também, né? Que o homem casa, mas não conversa com a esposa, não pede a opinião da esposa, não dialoga com a esposa. Eu não sei que casamento que é esse, né? Só na cabecinha dele que é o casamento. Isso não é casamento. Casamento é união, é diálogo, é projetos juntos, trabalhar. É o que Deus falou para Abraão em Gênesis capítulo 2, se tu uma bênção, é você ser bênção para o seu cônjuge. É você trabalhar em função para que o seu cônjuge e os seus filhos desenvolvam todas as suas potencialidades. Essa é a ideia.
Então, o auxílio ali, cuidado com a palavra auxílio, que ela é muito mais profunda. Então, não é algo depreciativo, como o mundo fala. Ah lá, Deus criou a mulher como auxílio. Não, isso é o que o mundo fala. Não é, é a nobre função de ter sensibilidade para ajudar o homem nas suas mais relevantes decisões. Nesse aspecto, a Bíblia enfatiza que Deus criou a mulher para ser uma ajudadora idônea, porque tem de discernimento, tem talento para isso, tem capacidade, tem dons para isso. Conselho, mãozinho, ouve mais sua esposa, tá? Isso foi, então, feito por Deus, né? E Adão convivia com todos os seres criados. A Bíblia diz claramente que não havia ninguém que suprisse as necessidades do homem, até que Deus criou um novo ser humano, e esse ser humano pleno vai contribuir para que o homem seja pleno em sua humanidade. Então, por esse motivo, Deus criou a mulher nessa ideia de cooperação, não como alguém inferior em absolutamente, em hipótese alguma, mas como complemento. Isso tem a ver com igualdades e diferenças. Completa. E é interessante que as diferenças entre os dois são explícitas, são claras. Diferenças visíveis. Vocês vê um homem completamente diferente de uma mulher. Então, você vê no aspecto físico, mas também no aspecto espiritual e sentimental. A nossa igreja pentecostal é uma igreja que crê nos dons espirituais para a atualidade, conforme 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 14. Mas, incrivelmente, são as mulheres que recebem mais dons espirituais. Por que será? Porque são mais sensíveis. Pode observar. A maioria são as mulheres. Deus usa com dons, talentos, por causa da sensibilidade delas. Tá? É uma grande bênção. Essa complementariedade mútua é necessária na construção do lar, do primeiro altar. Lembrando que o seu casamento é um altar. Lembra que eu falei do jardinzinho? É o seu jardim que Deus colocou para você dar segurança e cuidar. Então, a formação do casal é abençoada por Deus, a procriação. Aliás, eu já disse, vou repetir, a procriação se dá apenas, ou pelo menos tem a potencialidade de se manifestar apenas com homem e mulher. Qualquer outro tipo de relacionamento é híbrido, não funciona para a perpetuação da espécie humana. Tá? É o que Deus inventou que funciona. A desconstrução da feminilidade, que é o ataque que nós temos dos movimentos do mundo. Então, o ativismo feminista inicia no século XIX, tanto na Europa como nos Estados Unidos, e a primeira onda do ativismo feminista foi até bem recepcionada, porque tinha lógica. O direito da mulher trabalhar menos horas, o direito dela a receber um salário digno ou de igualdade de salário, o direito dela poder desenvolver todas as profissões. Lugar de mulher é onde ela quiser ir, irmão. Tem essa de lugar de mulher na cozinha. Não sei quem inventou essa. Não, irmão, onde ela tem toda a potencialidade. Se ela quiser ser segurança, ela pode ser. Pode ser o que ela está chamada, ela vai desenvolver. E o século XIX se pensou nisso. Falou, espera aí, por que as mulheres não podem? Perceberam isso, que com as guerras, as mulheres desenvolviam um papel, às vezes até melhor do que muito homem. Então, chegou-se a essa conclusão. Ela tem que ter direitos iguais. Aliás, o maior absurdo é que a mulher não podia nem votar. Veja que absurdo. Não podia expressar a sua vontade no sistema democrático. Então, essa primeira onda feminista, nós não tivemos muita dificuldade, porque realmente eram coisas gritantes, né? Injustiças gritantes. Então, não houve problema. O problema são as ondas seguintes. Então, no primeiro momento, as mulheres apenas reivindicavam direitos iguais, inclusive a questão do voto, não é? Mas, a partir do século XX, veio a segunda onda.
E aí começou o conflito com a igreja, porque entra a questão do aborto, entra a questão da liberdade sexual, aí entortou tudo. Então, parece que o nosso problema não foi na primeira onda do feminismo, foi o problema da segunda, que veio com outros conceitos. E aí entra, então, a Simone de Beauvoir, 1908, ela morreu mais ou menos com 70 e poucos anos, francesa. Eu não gosto de entrar na pessoalidade de ninguém, porque eu não acho honesto, eu acho que a gente tem que ficar no campo das ideias, mas muitas coisas que ela defende aqui têm a ver com o relacionamento que ela tinha com o Sartre, que é um filósofo francês extremamente pervertido. Né? Então, quem conhece a biografia dela, acho que sabe do que eu estou falando. Mas eu repito, eu não gosto de entrar na pessoalidade, porque eu não acho honesto. Eu prefiro ficar no campo das ideias. Só que as ideias dela têm muito a ver com as práticas dela. Esse é o problema. Ela tenta impor o seu modus vivendi para os outros. É por isso que a gente não tem muita saída nesse caso. Ela é que vai, então, dizer que ninguém nasce mulher, ninguém nasce homem, é a sociedade que define os papéis. Irmãos, eu sou historiador, eu sei que a sociedade reforça papéis. Eu sei disso. Mas é o sexo biológico que define o que você é. E depois, sem dúvida, a sociedade também vai te ajudar a definir os papéis. Esse ativismo avança, se amplia e vai entrar na questão de gênero. E chega hoje com a ideia do empoderamento da mulher. Particularmente, eu acho que o empoderamento da mulher tem que ser mais real do que fictício. Tem um monte de partido progressista, partidos de esquerda, que fica falando em empoderamento da mulher, mas, na verdade, não entrega nada para a mulher. Fala de equidade, quando chega no poder, não faz o que fala. Porque, se fosse desse jeito, nós teríamos, se temos 30 ministérios, então 15 seria mulher, 15 seria homem. Já que fala tanto de equidade de gênero, e é isso que acontece? Não, na prática não é isso. Então, é muito blá, blá, blá de empoderamento, mas, na prática, não tem nada. É só conversa furada. Tá? Então, empoderamento, é realmente dar o poder, a dignidade para as pessoas que são capazes, tá? Que têm condição de fazer isso. A nossa cidade de Campinas é um exemplo. Nós temos aqui, hoje, a líder, por exemplo, do Partido Liberal aqui de Campinas, é mulher, de uma das maiores cidades do estado de São Paulo. Então, isso eu vejo empoderamento de verdade. Porque qual é outra cidade, outra capital, que o maior partido da República, né, o PL, hoje tem 99 deputados, quase 100 deputados, e a nossa irmã aqui da igreja, a irmã Regina Guimarães, é a presidente do maior legenda da cidade. Para mim, isso que é empoderamento, porque deu poder de verdade, não ficar com coisinha. Eu acho, nós temos que lutar. Sim, mas e a realidade? Cadê o poder de verdade? Então, tem gente que fala e não tem nada. Outros não falam, mas realmente dão as condições que a pessoa merece. Em 2011, a partir de um fenômeno que ocorreu em Toronto, no Canadá, surgiu na Universidade de Toronto o slogan "Meu corpo, minhas regras", que é uma bobagem. Então, não funciona dessa maneira. E, além do mais, o Estado foi estabelecido para proteger quem? Proteger os vulneráveis. Essa é a função do Estado. Se ele não está fazendo, está errado. Ele tem que proteger os vulneráveis. Quando que começa a vida? Pega lá o primeiro momento da gestação, tira o DNA daquilo para ver se é humano ou não. É isso que eles estão falando. Não, é apenas uma substância informe. Ok. Tira o DNA para ver se o que é aquilo. Se tiver DNA, se for humano, é humano. Então é ciência. Depois, se a gente vai falar que eu sou contra a ciência, pega o feto, nos seus primeiros dias, tira o DNA, verifica o que é aquilo. Se tiver DNA humano, é humano. Portanto, é crime. E o Estado tem que proteger. Mas tem exceção. Eu não trabalho em cima de exceção, estou falando regras. Tá, irmãos? Então, essa ideia de meu corpo, minhas, é uma grande bobagem. Como cristãos, devemos afirmar e defender os direitos das mulheres, bem como combater qualquer tipo de discriminação. Irmãos, existe uma coisa horrorosa, é o assédio. O assédio em todos os aspectos, por palavras, por atos.
É extremamente desrespeitoso o que certas pessoas fazem. E às vezes, irmão, eu sou obrigado a chamar a atenção até de irmão dentro da igreja. A maneira que ele trata certas pessoas. Precisa aprender a respeitar a dignidade das pessoas. Precisa parar com essa história de que ou vai pela minha, ou porque eu sou homem, então vou pela minha força. Não, irmão, seja como Deus, não é pela força e nem pela violência, mas pela minha capacidade de convencimento, diz o Senhor dos Exércitos. Claro que eu parafraseei o versículo, né? Mas a ideia é essa, entendeu? Levantou a mão contra uma mulher, é crime, tem que ser preso. E eu sou advogado, eu não vou defender um cidadão desse, não vou, eu me recuso. Agora, tem que ter prova, né? Que tem umas irmãs que só Deus na causa, né, irmãzinha? Porque tem umas irmãs que socorro, né? Porque uma irmã que fala que o marido bateu nela e denuncia, e não é verdade, é por ciúmes ou por vingança, porque a mulher tem essa fraqueza, é tão pecaminoso, é tão cruel, é tão abominável. E a Bíblia fala que isso é abominação, irmão. Então, seriedade, irmãzinha, tá? Mas não permita, em hipótese alguma, que o seu esposo, seja crente ou não, se for crente é pior, te agrida. É crime, não pode agredir, fisicamente ou verbalmente, é crime. Mas não é só crime, é pecado, é abominação contra Deus, é atentado contra a santidade do matrimônio. Então, para de graça, irmão, tenha domínio próprio. Cuidado as palavras que você fala para sua esposa, a maneira que você fala, e vice-versa. Que o irmão foi visitar ele, e aí, irmão, como é que o senhor está? E como é que está a sua esposa? Irmão, a minha esposa é a grande tribulação. Nossa, eu imaginei o livro de Apocalipse na hora, né? Falei, meu Deus do céu, sabe, caiu no fogo do céu, caiu, sua próxima trombeta tocou. É lógico, porque eu tenho uma mente fértil. Falei, nossa, irmão, que isso? Irmão, não dá para entender. Que conceito é esse? Irmão, é para você ser bênção para o seu cônjuge e vice-versa. Não tem essa. Agora, eu vou te dar um toque. Se porventura você tem um relacionamento conflituoso, comece a orar. Pede para Deus mudar você. Fala para Deus mudar o seu coração, a maneira que você está enxergando as coisas. Tá? Busca a presença de Deus. Se aproxima de Deus, que vai melhorar o seu relacionamento. Porque normalmente, irmão, o conflito não se deve pelo outro. Normalmente a pessoa é o pivô. Ela não sabe disso, coitada. Tudo é culpa do outro. Vai para o seu quarto, fecha a porta, rasga o teu coração para o Senhor Jesus mudar as suas atitudes. Então, irmão, nós temos que combater qualquer tipo de discriminação contra a mulher. Qualquer um. Não é aceitável. E hoje ainda tem leis, né, muito mais severas. Porém, ao mesmo tempo, nós devemos deixar claro que o feminismo é uma ideologia que busca desconstruir os valores da Bíblia. Nós não aceitamos a ideologia do movimento feminista. E o movimento feminista, ele se colocou em rebelião contra Deus. Quando veio com as pautas de meu corpo, minhas regras, defendendo o crime contra seres humanos inocentes, que ainda não estão completamente formados, plenos, e outras coisas mais. Então, isso é uma rebelião contra Deus. Esse é o problema. Se eu tenho a humildade para entender que o movimento feminista trouxe, sim, sem dúvida alguma, conquistas, mas ele tem sido um problema, porque ele tornou-se rebelde contra Deus e ataca a Bíblia sistematicamente, achando que a Bíblia é apenas um livro de contos e fadas. A questão da liberdade sexual. A Bíblia se refere ao sexo como algo prazeroso. Entre um homem e uma mulher, dentro dos limites, obviamente, do casamento, da santidade do matrimônio, a satisfação sexual e outra, irmão. Antigamente, irmão, se você falasse a palavra sexo na igreja, já dava problema, era tabu. Eu lembro que o meu tio, esse mesmo, ele estava num culto e no final do culto o pastor, olha só o que o pastor falou, irmãos, nós vamos, naquela época, né, não tinha computador, nada, nós vamos mudar aqui a secretária da igreja. As irmãs vão receber uma ficha cor-de-rosa e os homens vão receber uma fichinha azul. Os irmãos estão entendendo?
azul para o sexo feminino. Aliás, azul para o sexo masculino. E cor-de-rosa para o sexo feminino. Tudo bem, foi isso que ele falou. Eu estava chegando em casa, minha mãe estava fazendo café, falou, e aí, falou para o meu tio, como é que foi o culto? Não gostei, Maria, o pastor falou só sobre sexo. Socorro, o pastor falou de fichinhas, azuis e cor-de-rosa. Mas a palavra era tão forte, era tão tabu, que na cabeça dele o pastor só falou de sexo. Não, ele falou de fichinha, pelo amor de Deus, a melhora da secretaria. Antigamente, então, falar de sexualidade era um tabu. Mas faz parte da nossa vida. Nós somos assim. Claro que existem pessoas que têm... e nós vamos discutir isso na próxima aula. É um assunto da próxima aula, então eu não vou discutir isso agora. Mas a natureza me dotou de sentimento sexual. E, dentro do matrimônio, é santificado, é abençoado, é uma bênção, irmão. Entretanto, para o feminismo, esse modelo é repressivo. Por isso tem que libertar a mulher. Em outras palavras, uma mulher fiel ao seu marido é patriarcal. A mulher tem que liberdade para ter todo tipo de relacionamento que ela quiser. Isso é animal. Se nós somos patriarcais, isso é animalesco. Não é assim, irmão. Não faz parte da natureza humana esse tipo de coisa. Qual é o projeto de Deus? Monogamia, heterossexualidade, fidelidade conjugal. Isso é o projeto de Deus, onde você desenvolve sua potencialidade, sua segurança emocional, que sexo tem a ver com isso também. Agora, fora disso, relacionamentos outros, cria-se, além de doenças, desequilíbrios emocionais, tragédias. São tragédias que acontecem. Então, essa tal da libertação sexual é escravidão sexual. Na defesa dessa ideologia, requer que de nenhum modo de relação sexual deve ser considerada certo ou errado. Aí vale tudo, né? Eu lembrei do Tim Maia, só não vale homem com homem, mulher com mulher, né? Vale tudo. Olha. Na defesa dessa ideologia, requer que nenhum modo de relação sexual deve ser considerado certo ou errado. Isso não tem sentido. Tem relacionamento que é errado e tem relacionamento que é certo. Aqui inclui-se, então, a iniciação sexual precoce. Aí entra a história da própria Simone. O Sartre tinha relações sexuais com menores de idade. Isso virou um rolo na França. A própria Simone tinha relacionamento com as suas alunas. Ela foi até expulsa de uma universidade. Isso é história, viu? Não estou falando mal dela, não. Isso está lá na biografia dela. Então, é uma coisa muito difícil, porque eles defendiam, então, a sexualidade precoce. O que seria isso? Não é pedofilia. Mesmo um adulto tendo relacionamento, na cabeça dele, não, se há consentimento, a criança, uma criança consentir, é complicado, né, irmão? Só na cabeça dessa gente. A prática da homossexualidade, fornicação, adultério, prostituição, são um rol de práticas considerados relações sexuais impuras à luz da Bíblia. Nessa esteira entra aborto, gravidez, que eles vão falar que é uma gravidez indesejável, né? A desconstrução da família, o ativismo. Então, esse é o pacotinho do feminismo. E que está calcado também sobre ideias marxistas, né, de desconstruir a sociedade de valores judaico-cristã. Finalmente, ataques à família tradicional. São contra o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel proposto por Deus. E aí, então, as ativistas vão trabalhar de todas as maneiras, com a visão marxista, para destruir o matrimônio proposto por Deus com a nossa tradição judaico-cristã. Para encerrar, mulher virtuosa é o símbolo da Bíblia de feminilidade. A mulher virtuosa é de estimável valor, obviamente, porque é um modelo, né? É um modelo que se propõe. Ela pensa no lar, ela pensa na família, mas o homem também. Ele vai cuidar para pensar no lar e na família. Mas isso tem a ver com lealdade conjugal, pureza sexual, administração do lar e das finanças. Como essa primeira parte todo mundo já sabe, essa parte de cuidar do lar, mãe amorosa, então nem preciso ficar sendo redundante. Eu quero pegar a última, que é esse 3.3, que não é uma coisa tão comum para um texto de 3.000 anos. Exemplo de administradora e de empreendedora. Então, a mulher virtuosa é uma grande administradora. Fala de tecidos, de redes, e foge o padrão.
né, do que muitas pessoas pensam de uma mulher dona de casa, né? Ela administra a produção, ela faz vendas, então ela é extremamente empreendedora, mas ela é generosa e sensível, porque ela também ajuda os pobres, e é uma pessoa cheia de alegria e de autocontrole. Essa é uma pessoa de um valor imensurável. É o exemplo, então, para todas as mulheres. Eu quis reafirmar isso, porque as pessoas só pegam o lado materno, o lado de boa dona de casa, e esquece o lado empreendedor e administrador da mulher, com tanta ênfase dado na Bíblia. Para nós fecharmos, a Bíblia revela que homens e mulheres se completam. Esse é o propósito do casamento. Dessa forma, marido e esposa são iguais como pessoas, claro, diferentes em funções e até fisicamente nós somos diferentes. Dentre outros papéis, Deus confiou às mulheres a dádiva da maternidade e a tarefa de ser, então, o socorro e o auxílio bem presente para o seu esposo. Essas características não diminuem a mulher, em hipótese alguma, não desconstrói a sua feminilidade, mas enobrece. Então, esteja atento para isso. A desconstrução que o movimento feminista, inspirado no marxismo, tenta trazer é, na verdade, uma rebelião contra a palavra de Deus. Na verdade, é uma rebelião contra a Bíblia. Por isso, a mulher cristã é instruída a honrar a sua feminilidade, gostar da sua feminilidade. Eu estimulo isso. É importante que a mulher tenha prazer em se cuidar. Isso faz parte da mulher, irmão. Meu marido, não vou dar dinheiro. Olha Deus falando com os maridos aqui, ó. Não quer deixar a irmãzinha aí dar um trato no cabelo, né? Comprar uma roupa bonita. Para, irmão. Isso é da natureza das irmãs. Elas gostam de comprar coisa. Coisa mais linda. Dá um cartão de crédito juntos. Depois você paga, olha que maravilha. As irmãs têm essa... Elas gostam, irmão. Sabe? Gostam de deixar a casa bonita. Isso é uma qualidade delas. Está tudo certo, irmão. Então, valoriza a sua esposa. Vale a pena você, em datas especiais, vai no restaurante com ela, vai, presenteie, surpreenda. Uma das coisas que eu mais gosto do WhatsApp, que todo dia eu envio coração para a irmã Renata. Todo dia. Pode pegar, faz um exame lá, pericial, no WhatsApp da irmã Renata. Todo dia tem coração, irmão. Todo dia eu disparo uns 20 corações por dia. Mande coração para sua esposa, criatura. Manda o eu te amo. Fale, irmão. Fala que você a ama. Não fala amo, é moela, né? Amo ela não. Que dá uma cacofonia, né? De moela de frango. Eu a amo. E uma coisa importante. Sua esposa precisa ouvir de você que ela ama. Tem dificuldade? Tem o WhatsApp para te ajudar. Tem dificuldade? Escreva. É analfabeto? Grave. Não tem saída. Fala para sua esposa. Você vai ficar irritado em alguns momentos? Vai. Porque você chega e fala, amor, eu te amo. Ela fala de novo. Ai, Jesus, nós temos uma dificuldade. Homem tem uma racionalidade. Eu te amo. Fala de novo. Eu já falei que é capaz de criar uma briga, né? Você não acredita em mim? Não é isso. É que as mulheres são estimuladas por palavras. Tá? Então fale. Não só as mulheres, as crianças também são estimuladas por palavras. Abrace mais. Beija a sua esposa, irmão. Para de querer beijar os outros. Não sei, irmã minha amada. Fala isso para sua esposa, irmão. Fala para a irmã da igreja, olha que fraqueza. A irmã está cheirosa. Fala para sua esposa, irmão. Para de falar para as outras pessoas que não tem nada a ver com a sua família, elogiando a irmã. Você não pode elogiar a irmã. Você está proibido elogiar a irmã aqui na igreja. Está proibido. Olha, irmã, que sapato lindo. Que é isso? Você é da moda agora? Elogie o sapato da sua esposa. Abrace a sua esposa. Beije a sua esposa. Diga que ela está linda. Olha Deus falando hoje para os homens. Receba, irmão. Deus abençoe. Que você tenha um feliz dia dos pais. Eu falei que você ia levar um rei, né? Você não acreditou, né?
Próxima aula. Olha que tema complexo, transgênero. Que transrealidade é essa? Eu acho que você devia vir, porque o mundo mudou e você tem que estar preparado e dar respostas cristãs para situações atípicas. Feliz Dia dos Pais, Deus abençoe todas as nossas irmãs. Fiquem todos na paz do Senhor.